Bom dia a todos. Bom dia. Olá, Bom dia. empreendedores e futuros empreendedores. Hoje, então, a gente vai para o nosso segundo episódio do podcast Cultura Empreendedora, que é um produto do ecossistema Fevale Tech Park. Hoje nós vamos falar sobre intraempreendedorismo. Muito se fala, sobre empreendedorismo e ter a sua empresa, mas também existe o intraempreendedorismo e hoje a gente vai falar sobre os impactos e os resultados que podem trazer na realidade de empresas de diversos segmentos e portes. Hoje, os nossos convidados são a Dayana, diretora de inovação da Universidade Fevale, a Joana, cofundadora da Testing Company, e o Felipe, gerente comercial e de marketing da Seculum Softwares, ambas empresas vinculadas ao Fevale Tech Park. Então, para começar, Dayana, quero que tu fale um pouquinho sobre a visão da universidade. A Universidade Fevale se posiciona como uma universidade empreendedora, formadora de empreendedores. Mas e o intraempreendedorismo, o que é, como que entra dentro da formação desses alunos e o que isso impacta ao longo da trajetória profissional desses alunos formados, tanto pela Universidade Fevale quanto que vão ingressar no mercado de trabalho. Perfeito. Bom dia a todos. Bom dia, Joana. Bom dia, Felipe. Obrigada por estarem aqui conosco nesse podcast, nessa segunda edição. Bom, se a gente for falar sobre intraempreendedorismo e tu for procurar na teoria o que é o intraempreendedorismo, ele consiste em tu estimular dentro da tua própria empresa a criatividade e inovação através dos teus colaboradores. Fazer com que eles pensem diferente, com que eles tenham ideias diferentes, com que eles tragam soluções diferentes para os problemas que a gente tem dentro das nossas empresas. Mas para mim e para a Universidade Fevale, eu acredito que é muito maior do que isso. Como a gente trabalha com formação desses alunos para intraempreendedorismo? A gente quer fazer com que o aluno seja protagonista da sua vida. Então, a gente diz que o intraempreendedorismo ele não é só ter uma empresa, não é só desenvolver um negócio, não é só criar uma startup. Ele é muito mais do que isso. O intraempreendedorismo ele é tu ser empreendedor da tua carreira, tu ser empreendedor da tua carreira acadêmica, da tua carreira profissional, tu ser empreendedor da tua vida pessoal. Então, pensar de forma diferente, sair da tua zona de conforto, fazer com que as soluções venham antes dos problemas e não pensar apenas em problemas, é isso que a gente estimula os nossos alunos. Nós temos diversos projetos aqui dentro da universidade, um deles que a gente pode citar para vocês, que é a Trilha do Empreendedor, que é onde a gente trabalha essa questão de tanto intraempreendedorismo quanto desenvolvimento de startups com os alunos da universidade. Então, os professores inscrevem as suas turmas para que as turmas possam ter esse desenvolvimento de inspiração, de descoberta, de escala dessas ideias, em diversos níveis, e para que o aluno possa se entender enquanto empreendedor. E eu vou ser bem sincera com vocês, uma das turmas, há 2 semestres atrás, eu fui mentora de uma das turmas, e era uma turma de enfermagem. E a primeira pergunta que eu fiz para eles foi: quem daqui é empreendedor? 2 alunos levantaram a mão. Aí nós falamos sobre empreendedorismo, a gente falou sobre empreendedores, sobre os negócios, sobre startups. No final, eu perguntei: quem daqui é empreendedor? Todos levantaram a mão. Porque as pessoas desconhecem o que é intraempreendedorismo. As pessoas acreditam que tanto empreendedorismo quanto intraempreendedorismo está ligado diretamente à empresa, ao desenvolvimento da tua empresa. Não, gente. Intraempreendedorismo é tu ter uma carreira acadêmica disruptiva, tu ter pensado a tua carreira acadêmica de forma a não ser aquela linha de condução. Então, assim, hoje eu sou formada em relações públicas, meu mestrado é diversidade cultural e inclusão social, eu trabalhei com política pública para pós-graduação, meu doutorado estou trabalhando com negócios de impacto. Totalmente disruptivo. Me abre uma porta muito grande para que eu esteja em lugares diferentes. Eu posso lecionar sobre isso, eu posso trabalhar com negócio de impacto, eu posso trabalhar com políticas de pós-graduação, eu posso trabalhar na área de comunicação, porque eu me permiti fazer isso. Porque eu me permiti escolher uma carreira acadêmica bem disruptiva para que eu pudesse ter várias portas, ou pudesse ter vários locais que eu pudesse acessar. E a mesma coisa é a nossa profissão. A gente escolhe o que a gente quer fazer. A gente precisa, como a gente estava falando antes, Joana e Felipe, a gente precisa não apenas ser executor das ações. A gente precisa sair da zona de conforto e pensar diferente. Ser solucionador. Enxergar o problema sim, porque problema tem, gargalo tem, muito, não é pouco, mas a gente precisa, ao pensar no problema e na solução, refletir sobre ele e trazer a solução. E ao trazer a solução,
fazer com que essa solução seja fora da zona de conforto ou que essa solução seja diferenciada, porque nós estamos concorrendo e competindo com outras empresas e com outras instituições de ensino, né? A concorrência está aí, o mercado está aí, a gente não pode ser hipócrita ao ponto de dizer que a gente que a gente é uma empresa única e que todos os nossos clientes são aquele ali e que a gente vai ter fidelização de cliente para o resto da vida. Não, não é assim. Se a gente não pensar diferente, a gente não vai ter. Então, a gente precisa, sim, formar o nosso aluno, para que esse aluno, e a gente, enquanto universidade, faz isso, não só através da trilha do empreendedor, mas através de diversos programas, mas a gente precisa formar o nosso aluno para que esse aluno esteja pronto para o mercado, para ser absorvido em empresas como a Seculum, como a Testing, e para que esse aluno seja um aluno que pense diferente, que não vá para dentro da Testing e não vá só executar aquilo que lhe foi mandado, que ele vá pensar na solução para o problema que está ali, e não só fazer a ação daquilo que foi determinado. Eu acho que esse é o core, assim, intraempreendedorismo. Sejam empreendedores das suas carreiras profissionais, sejam empreendedores das suas vidas acadêmicas, sejam empreendedores pessoais, da sua vida pessoal. Então, tem um desafio diário para ser empreendedor. E eu acho que cada um de nós tem que pensar um pouquinho de como a gente vai executar e como a gente deve executar cada um desses desafios. Analisa o risco, assume o risco e faz, e erra e tenta de novo e vai de novo, né? Eu, por exemplo, enquanto empreendedora da minha vida pessoal, eu tenho um lema para mim que é o seguinte: eu erro rápido para acertar rápido. Então, assim, errar é humano. Errar em inovação é mais, assim, é uma coisa... Não tem como não errar. Não tem como não errar. Então, assim, eu preciso errar muito para aprender muito. Mas eu preciso errar rápido para acertar rápido. E há um momento que eu erro. E a gente trabalha muito aqui, tanto na diretoria de inovação, quanto na minha vida, eu trabalho muito com MVP. Vou fazer um mínimo produto viável. Vou fazer um protótipo. Né? Vou dizer lá para a Testing, Testing, nós temos um programa, o programa é legal, a gente construiu agora, a gente vai testar com vocês. Vamos testar e vamos construir junto? Vamos. Mas vamos tirar do papel. Porque se a gente ficar pensando, vai vir outra empresa que vai fazer o programa, a Testing vai acessar daquela outra empresa e a minha ideia ficou só na ideia, no papel. Isso aí. E como que é para vocês viver o intraempreendedorismo? Eu sei que a Testing tem algumas iniciativas, a Seculum também, e são áreas específicas, né? Trabalha com tecnologia, e aí muito se pensava, talvez há um tempo atrás, de que, né, tu recebe ali a demanda, vai fazer aquela demanda e vai cumprir, mas hoje o mercado espera mais, né, dos profissionais que tenham, né, essa visão crítica, análise, decisões. Como que é isso na realidade de vocês? Viver ou fomentar esse intraempreendedorismo nos seus funcionários, nos seus colaboradores, nas suas equipes? Vamos lá, então. Bom dia a todos. É um enorme privilégio estar aqui conversando com vocês. Eu agradeço a universidade, agradeço o Tech Park por fomentar esse assunto, que é algo muito importante, né? Eu vejo que se as pessoas e as empresas se dessem conta de quanto, né, isso pode mudar a realidade, né, das pessoas, das empresas, esse assunto estaria mais em voga e seria muito mais discutido, né? Então, agradeço essa oportunidade. E, falando um pouco da Testing Company, antes disso eu vou apresentar a Testing Company bem rapidamente. Nós somos uma empresa especializada em teste e qualidade de software. Já temos aí um caminho, uma jornada de 12 anos, né? Já completamos 12 anos no mercado. E esses 12 anos atuando com soluções que ajudam empresas a criar melhores softwares e pessoas também utilizarem melhores softwares. Então, essa cadeia, tudo isso fomenta e a gente pensa dessa forma dentro da empresa. E trazendo intraempreendedorismo dentro da Testing Company, a gente tem várias ações bacanas que estamos executando, que temos, né, feito. Uma delas a gente tem um sistema chamado Ideias 10, né, que foi um sistema construído através da colaboração de vários membros da equipe, vários colaboradores, no qual ele é um sistema que tu consegue fazer todo o processo de gestão de ideias. As pessoas, todos os colaboradores dão ideias, a gente conseguiu fomentar um lugar de gestão de palpites, então, eu acho que daqui a pouco isso a gente poderia acrescentar aqui, essa ideia aqui,
somada a essa ficaria mais bacana. Então, a gente tem esse ambiente, né, colaborativo, um software muito bacana que o pessoal mesmo, ao longo dos anos, a gente foi colaborando. Então, eu acho que o software já tem mais ou menos na casa aí de uns 3 anos. Estilo inovação aberta. E estilo inovação aberta, exatamente. Inclusive, a gente tem abertura para os clientes também virem e darem ideias, enfim. E o que acontece? Dali já surgiu várias coisas bacanas. E o que eu ressalto? Que o intraempreendedorismo é o pilar ali, é a base para a tua inovação, para tu fazeres coisas melhores. E eu vou dizer, às vezes não é nenhuma inovação disruptiva, são melhorias pontuais a cada dia que tu vai implementando e que vão ser realmente o cerne, que vão ajudar a empresa a alcançar cada vez níveis maiores, né? Tanto de satisfação dos colaboradores, como agilidade em alguns processos. Enfim, então, o que eu ressalto, que hoje a gente tem feito, a gente trabalha em cima desse sistema. Depois que as ideias já estão maduras, ele vai para um Kanban normal, né? Que a gente pode utilizar qualquer Kanban, para daí executar a ideia, né? Mas a gente fomentou primeiro a gente enxerga dois pontos distintos, né? O primeiro é a questão de tu formar as ideias e pensar as ideias, né, de forma de um mínimo produto viável, que tu consiga fazer um mínimo teste viável, um MTV, desculpe, e posteriormente tu vai quando as ideias estão maduras, tu vai para a fase de execução das ideias. E tudo isso, então, essa é uma iniciativa que a gente tem trabalhado nos últimos anos bem fortes na empresa, que tem dado muitos resultados, assim, resultados significativos para o crescimento da Testing Company. E outra questão é que nós estamos também nessa linha de formação. Como a Testing Company cresceu muito nos últimos anos, nós olhamos, temos lideranças informais, sabemos que liderança é muito mais ação do que posição, mas, precisamos trabalhar, né? Todos esses líderes que hoje a gente tem uma linha de 8 líderes dentro da Testing Company, né? Tanto da área técnica, administrativo, marketing, inovação, que a gente trouxe essa questão, tudo isso atrelado a uma cultura, né? Uma cultura de empreendedorismo, uma cultura de inovação. Então, hoje nós trabalhamos essa formação desses líderes, né? Para que cada vez mais a gente consiga chegar nos resultados almejados pela organização. Acho bem interessante, Joana, esse posicionamento que tu trouxeste dessa inovação aberta dentro da empresa e especialmente da questão de gerar pertencimento, né? Quando tu abre a possibilidade do cara trazer a ideia e tu abre a possibilidade deles pertencer àquele espaço. E ao momento que tu executa aquela ideia, ele pertence mais ainda. Então, ele enxerga a execução da ideia que foi dele, né, no coletivo. Então, assim, é muito interessante trabalhar essa questão de pertencimento acoplado ao empreendedorismo, porque eu acho que faz muito sentido. Realmente, faz sentido mesmo. Eu achei muito legal, não sei se é o nome oficial, mas a gestão de palpites, porque a gente, até na Dinova, né, no Fevaritec Park, se fala que muito um palpita no outro, porque quem está de fora consegue ver coisas que os outros não veem. E muitas vezes isso se perde, né, na dinâmica ali, né, dá o palpite, não vai para lugar nenhum ou não aplica. Que legal que isso pode entrar num ciclo de fluxo. Implementação, porque se alguma pessoa está vendo uma melhoria, é uma inovação, né? Pode gerar, sei lá, uma redução de custos ou um aumento de produtividade ou até da motivação mesmo de, olha só, a minha ideia é válida e aí eu vou aplicar no núcleo do outro ou, enfim, num outro programa. Isso vai gerar um crescimento para ambos. Achei muito legal o nome, o termo. E, Felipe, na Séculum, como que é esse fomento dentro de uma empresa tão grande que também é consolidada, né? E ao mesmo tempo que precisa crescer enquanto empresa, mas crescer os seus funcionários também. Como que vocês veem isso? Obrigado, então, né, pelo convite de estar aqui com vocês hoje, batendo esse papo, né? Eu acho que é uma coisa super bacana e é uma necessidade que a gente tem, né? A Século, então, hoje ela tem mais de 20 anos já no mercado de atuação, né? A Século trabalha com softwares, então, de acesso, de ponto, academia, escola, né? Entre alguns outros aí. E nós somos uma fábrica de software, né?
E hoje as nossas soluções elas são comercializadas pelos revendedores, né? Então hoje a gente atende o nosso cliente final através de revendas. A gente tem mais de 750 revendas espalhadas no Brasil, né? Então é um desafio diário, né? Porque tu, além das equipes internas, tu tem as revendas e tu tem o cliente final, então, na ponta, né? Então é um desafio bem bacana e bem grande. A Secom, ela iniciou há uns 3 anos atrás, mais ou menos, um projeto bem bacana, que é de desenvolver, né, processos internos, né, para basear essas melhorias, né? Então, se fez uma readequação de cargos, de salários, de processos, de desenvolvimento das pessoas internamente, né? E esse processo ele vem dando um resultado agora, né? Então, se iniciou e é mais ou menos na linha que vocês falaram, né? É uma coisa que vai sendo colaborativa, né? Então, é uma cultura. Se desenha um processo, tu organiza, tu chegou ali na frente, né? É mais ou menos como tu disse, chegou ali na frente, não deu, tu muda, tu faz, né? E aí tu vai organizando isso de uma maneira... Tu troca o pneu do carro com ele andando. Sempre. E não tem hoje como ser diferente, não. Né? Então, é verdade. Hoje o mercado ele é muito dinâmico, né? Então essa é uma questão que ela é bem complexa, mas são, né, desafios diários, né? E como vocês falaram, né? Hoje uma coisa que é muito complexa e cada vez eu enxergo que é mais difícil é tu ter pessoas que pensam fora da caixa, né? Que consigam enxergar a empresa como um todo, que consegue daqui um pouco estar enxergando o mercado que a empresa está inserida, né? E aí conseguir então identificar pontos de melhoria, né? Mas eu entendo que isso começa um pouco antes, né? Começa na definição das pessoas que tu contrata, na definição dos perfis, né, que tu tem dentro da tua equipe, né? E aí tu vai ajustando isso para com que tu ali na frente tenha um sucesso, digamos assim, ou mesmo que tu consiga almejar algo, né? Que tu consiga planejar algo para o futuro, né? Da mesma maneira, né, a gente também tem uma ferramenta hoje interna, né, que ela serve para que as nossas revendas, então, que são pessoas que nos trazem muitas dicas, porque acaba que a gente não está na ponta atendendo o cliente, né? Então, a gente faz pesquisa de mercado, a gente faz pesquisa com revendedores, mas muitas coisas as revendas nos trazem como melhorias que podem ser implementadas, né? E muitas vezes é para um cliente que surge aquela demanda, mas que a gente enxerga que alguns ajustes vão atender o mercado como um todo, né? E isso eu acho que é uma coisa bem bacana e hoje é algo que torna a Secom diferenciada, né? Hoje as nossas revendas elas atendem o cliente final e é um diferencial esse atendimento, né? Então, como a gente estava comentando antes, né? São pessoas, né? E essas pessoas elas precisam pensar muitas vezes, de novo, né, fora da caixa, né? A gente ali na Secom a gente está fazendo um processo hoje para desenvolver lideranças, né? Hoje a gente tem no time de suporte, no time do desenvolvimento, marketing, comercial, então a gente tem líderes, né? E esses líderes eles foram conquistando esse espaço, né? São pessoas que estão há mais tempo na empresa, que já têm um conhecimento do negócio como um todo, mas nada impede que pessoas novas também possam ter essa mesma oportunidade, né? Porque elas vão trazendo melhorias, elas vão trazendo diferenciais para a empresa e para as equipes como um todo, né? Então, isso é uma coisa bacana que vai complementando uma outra, né? E o porquê que a gente trouxe esse processo de lideranças? Muitas vezes, quando tu tem uma equipe que ela atende todos os canais da empresa, vamos pensar no suporte, tu não consegue desenvolver pessoas para ações e para tarefas diferentes, né? E cada líder ele tem um perfil, né? E esses líderes vão fazendo com que aqueles colaboradores eles consigam ser instigados de coisas que muitas vezes eles não percebem, ou daqui um pouco tu precisa te desenvolver em alguma área, tu precisa te desenvolver em algum projeto diferente, né? Então essa é a ideia que a gente
começou a construir há 3 anos, 3 anos e meio, né, para que hoje a gente consiga ter esse sucesso que a gente está tendo interno, assim, né, de desenvolver, de capacitar, de fazer com que essas lideranças elas consigam exercer o papel de líder realmente, né? Então é mais ou menos nessa linha que a gente está trabalhando. E eu acho que uma das coisas que tu falaste antes faz muito sentido, né? As pessoas muitas vezes elas querem, né, ser líderes, elas almejam um cargo diferente dentro da empresa, mas elas não percebem que elas precisam fazer o mínimo, né? Que é investir em si, né? E que muitas vezes a pessoa fala em questão de custos, coisa e tal, mas muitas vezes também não tem nada atrelado a isso, né? Hoje a gente tem uma série de ferramentas aí, depois que começou a pandemia, ferramentas que são online, que são gratuitas, né? Podcasts, então tu entra num Spotify, tu tem milhões de podcasts que tu pode escutar, que tu pode te desenvolver, que tu pode buscar uma melhoria até mesmo dentro do teu processo, né? Então eu acho que é mais ou menos nessa linha aí que a gente está indo, que a gente está direcionando a empresa, né? Sim. Vocês dois comentaram, nesse período mais ou menos de 3 anos para cá, esse desenvolvimento mais forte em lideranças. O porquê desse tempo, né? Vocês já têm empresas, né, há 20 anos, 12 anos. Qual foi o clique de dar esse start, de fato, preciso desenvolver essas lideranças? Por que começou e quais os resultados vocês veem que já alcançaram hoje ou ainda não? O que vocês almejam e ainda não alcançaram? Né? Porque, né, talvez tenha a pandemia nos últimos anos, isso foi uma necessidade, ou foi de um crescimento de fato da empresa que demandou que se separassem, né, e tivessem lideranças para desenvolver mais, enfim. Qual foi o start de vocês nessa necessidade de desenvolvimento? Lá na Século, né, nós iniciamos a empresa iniciou um projeto então de reestruturação da marca, né? Então a gente mudou o foco, mudou algumas questões internas, nós desenvolvemos uma logotipia nova, um posicionamento de mercado novo, diferente. Então ali começou a se construir alguns pontos, né, que necessitavam dessas mudanças. E hoje o mercado de trabalho hoje para contratar então profissionais, né, para a área de TI, ele é muito complexo, ele é muito disputado, né? Então quando a gente comentou, né, hoje os colaboradores muitas vezes eles saem, eles acabam voltando, porque o mercado ele é muito dinâmico, né? E então essa é uma questão que foi lá atrás a empresa começou a pensar nisso, né? Então nós trabalhávamos com uma tecnologia, a empresa trouxe outras soluções, então coisas mais modernas, vamos dizer assim, né? Sistemas web, então nós não tínhamos, então a partir de 2020, 2019, a gente começou a fazer essas viradas de chave, né? E aí a empresa viu a necessidade de trazer uma pessoa para reestruturar isso, né? Então a gente contratou uma pessoa para fazer uma consultoria, né? E essa pessoa ela começou a fazer alguns movimentos de contratação de pessoas, de descrição de cargos, de questões de descrição de cargos e salários, né? De atividades, de processos, para com que isso pudesse vir à tona, né? Eu comecei na Século em setembro de 2020, né? Então foi meio que no meio da pandemia, mas era uma necessidade que a empresa tinha, né, de fazer esse movimento, de estar mais próximo dos revendedores, né, mesmo com essa questão do digital, do online, né, foi uma coisa que foi bem impactante, assim, e para mim foi uma virada de chave, né. Eu só tinha experiências onde eu lidava com pessoas normalmente presencial, né, e agora uma área comercial ela é muito dinâmica, assim, né. Então agora, a partir de agora, a gente vai fazer as reuniões remotas, a gente vai ter que atender muitas vezes o cliente remotamente, e aí começou a se fazer alterações na empresa, e aí a gente foi construindo isso ao longo do tempo, né? Mudança de mindset, né? Total, né? Então
A pandemia acelerou esse processo. Exatamente. E tu consegue ganhar muito espaço de mercado, né? Então, clientes finais, muitas vezes que as revendas nos solicitavam auxílio, nós não conseguíamos atender através... Porque tu não conseguia ir até lá, tinha a questão do deslocamento e tudo mais. Exatamente, né? Então, tem que fazer um acesso remoto, né? Então, agora a gente também já não tem mais essa questão por ser tudo web, então tu pode fazer uma videochamada, tu consegue interagir Ganha agilidade. Muita, né? Exatamente. Tu consegue gerir melhor isso. Os resultados tu consegue ter eles também mais claros, né? Tem então, prós e contras, né? Se a gente for certeza. parar para olhar, Sim, tudo tem, né? sim. Então, assim, lá na pandemia eu conseguia fazer 6, 8 reuniões por dia, não precisava sair da minha cadeira. Era só clicar um botão de entrar, botão de desligar, botão de entrar, de desligar e assim por diante. Rendimento deixa a desejar, né? Aí agora tu vem pro presencial, tu precisa ter aquele tempo de deslocamento, né? Mas o quanto é importante o presencial. É isso aí. Para essa questão do pertencimento, o quanto é importante o presencial para essa questão do abraçado, tá lá, do acolhimento, né? O quanto o presencial dá esse conforto para as pessoas. Então, eu acho que o misto dessas duas coisas, o que a gente aprendeu lá na pandemia, que era radical o 100% online, para o que a gente agora aprendeu a mudar esse mindset e saber misturar tanto o presencial quanto o online, isso só fortaleceu. É isso aí. Só fortaleceu. Exatamente. Eu vi com muitos bons olhos, né, essa questão que a pandemia trouxe, principalmente para a Testing Company, agora falando né, sobre a Testing Company, que antes, nós tínhamos toda uma logística para atender os clientes, muitas vezes os clientes queriam, várias vezes, por exemplo, nós tínhamos um cliente em Minas Gerais, que era o estado um pouco mais longe, né, então a gente de São Paulo, Rio de Janeiro e descia, né, então Minas era um pouquinho mais, e nós íamos, né, nós tínhamos que organizar a logística para estarmos lá nesse cliente, então tudo isso, e hoje é super normal, eles né, eles não nos querem lá, né? Eles querem fazer tudo online porque agilizou. Então, eu vejo isso com muito bons olhos, essa questão que a pandemia, para nós, foi algo muito bom que a pandemia trouxe, né? Eu sei que teve vários aspectos, infelizmente, negativos, né? E a gente fica muito chateado e ver toda essa questão que muitas vidas se perderam, mas, ao mesmo tempo, para alguns negócios, a pandemia foi o motor propulsor, né, para reinvenção, né? Exatamente. E, no nosso caso, foi mais ou menos isso que aconteceu. A Testing Company já estava num crescimento acentuado, mas a pandemia deu aquele gás, sabe? Deu exatamente. Então, justamente por essa questão de que muitas empresas, a maioria das empresas, tiveram que acelerar a transformação digital. Então, muitas empresas que estavam com um pezinho no mundo online, mas ainda muito no mundo físico, tiveram que... Como é que eu faço isso o mais rápido possível, né? Então, e nesse meio tempo, eu tenho que fazer essa transição olhando para a qualidade. Eu não posso deixar a qualidade de lado, entende? Então, foi aí que entra a Testing Company, e por isso que nós crescemos bastante, e por isso que, devido a esse crescimento dos últimos 3, 4 anos, né, mais pautadamente ali nos 4 anos, nós tivemos que organizar a casa, né, no sentido de organizar a casa, trabalhar, formalizar essas lideranças, né, e trabalhar, e isso a gente tem trabalhado muito forte, o intraempreendedorismo dentro dessas lideranças, para que elas olhem e pensem, proponham coisas novas, olhem em formatos e ângulos diferentes, problemas, para nos trazer soluções, né, diferenciadas, como tu comentou aqui anteriormente. Então, são essas... Hoje a gente vem, né, respondendo a tua pergunta, Débora, muito em função da pandemia mesmo. Acho que, complementando, a gente pode trabalhar essa questão do intraempreendedorismo, e escutando vocês falarem, né, o intraempreendedorismo, ele é uma mudança de mindset, né? E é uma cultura, e para trabalhar cultura leva tempo, não é da noite para o dia que tu vai colher aquilo que tu plantou, né, o resultado. Então, assim, é um investimento. A gente diz que a inovação, ela é
uma despesa, depende do ponto de vista, ela é enxergada ou como uma despesa ou como um investimento. Eu enxergo como um investimento. E investir em pessoas para mudança de cultura não é da noite para o dia, leva um tempo. Exatamente. E a gente, olhando assim, vocês falando nos últimos 3 anos, a gente pode... Não me lembro o tempo, mas na diretoria de inovação, acho que 2018, 2019, a gente começou também, antes da pandemia, alguns movimentos de formação de equipe. Porque líder não é aquele que tem o papel de líder, né? Exatamente. Ele não tem o cargo de líder. O líder é aquele que pensa como líder. Né? Age como líder. Age como um líder e inspira outras pessoas de dentro da equipe. Isso é ser líder dentro de uma equipe. E a gente vem trabalhando na diretoria de inovação com essa questão desde 2019 e muito mais depois da pandemia, lógico, né? Porque muitas coisas mudaram, a gente teve que se reinventar, tanto pessoalmente quanto, né, institucionalmente. E interessante que na última semana a gente fez um desenvolvimento de equipe dentro da diretoria de inovação. E a gente trabalhou diversas dinâmicas dentro desse desenvolvimento de equipe, mas no final das contas, depois de todas essas dinâmicas, o que me chamou mais atenção e o comentário mais latente assim para mim foi de uma funcionária da equipe dizendo: eu sei que este momento é para sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto é desconfortável, mas eu preciso me permitir a sair da minha zona de conforto. Então, eu acho que é isso, assim, o intraempreendedorismo é as empresas, as startups provocarem os seus funcionários a sair da zona de conforto, mesmo sabendo que ao sair é muito desconfortável. E fazer com que as pessoas sejam estimuladas a todo tempo a sair da zona de conforto, sabendo que é desconfortável toda vez que tu vai sair. Porque ao sair da sua zona de conforto, mesmo sendo desconfortável, geram coisas e processos e produtos e serviços maravilhosos. Não volta igual. Não Exatamente. Expande e não volta ao mesmo tamanho. Exato. Tu comentaste sobre os perfis, né? E a empresa começou a se olhar para contratar perfis mais voltados. E aí fica para vocês, né, para os 3, mas como tu identifica um perfil de liderança? Ou como tu identifica um perfil que pode se voltar para a liderança? Me parece que a liderança vai desenvolver muito mais esse intraempreendedorismo por ter aquela vontade ou a disposição a errar, a inovar, a tentar algo novo. E como na formação do profissional se instiga que ele tenha esse desejo ou essa disposição a se tornar um líder. Lá na formação, que antes era muito tradicional, de vai, execute, vai, faça e seja um profissional nessa linha, hoje não se tem mais isso, né? Tu não se forma para uma coisa só, tu não estuda para uma coisa só, tu precisa estar disponível, disposto a ver o mercado como um todo. Como que vocês veem isso, tanto na formação quanto como a empresa, né? Visualizar esse perfil que tem a possibilidade de se desenvolver? Como eu vejo, né? Então, acho que é bacana trazer, né? Cada vez é mais difícil tu identificar um tipo de perfil, né? E, na minha opinião, cada vez os perfis eles têm que ser mais polivalente, talvez, né? Onde tu tem uma pessoa que ela vai fazer uma atividade hoje, mas que amanhã ela vai ter que se adaptar em fazer uma outra atividade, né? E o perfil de liderança, muitas vezes, ele não está atrelado a uma ação, a uma atividade, né? E sim a algo que ele vai conseguir desenvolver uma equipe, né? De pessoas para executar algo, né? Eu tenho uma coisa para mim, assim, né? Uma opinião própria minha, então, que muitas vezes tu não precisa conhecer tão fundo uma solução, né? Mas tu tem que entender o que ela pode te proporcionar, né? E até onde tu pode fazer com que as pessoas te ajudem a tu desenvolver aquilo ali de uma maneira melhor, né? Então, tem processos dentro do nosso sistema que eu não sei executar, né? Por quê? Porque é uma coisa muito técnica. Mas eu tenho outras ações que eu posso desenvolver, que eu posso fazer, que é trazer com que essas pessoas que conhecem a parte técnica evoluam, que elas cresçam, né? Que elas desenvolvam os perfis, que elas consigam melhorar a maneira de tu apresentar, de tu fazer aqueles entregáveis, né? Então eu vejo muito dessa maneira, assim, internamente, né? E não sei se é mais ou menos nessa linha que vocês também hoje trabalham, que vocês hoje
estimulam isso internamente, né? Sim, também trabalhamos nessa linha, Felipe, justamente para estimular, né, esse viés intraempreendedor, para estimular essas lideranças, e não só as lideranças, a organização como um todo, né, para ganhar fluidez e trabalhar novas ideias e fazer a gestão, né, e tudo isso impacta lá na frente, impacta na melhoria de processos, no cliente, que vai ficar mais satisfeito e que a gente vai ter melhores resultados. E hoje, né, uma das coisas que eu vejo bem difícil é tu trabalhar, né, um bom atendimento, então, um atendimento de qualidade, né? E tu tem que ter pessoas que elas consigam desempenhar isso de uma maneira natural, né? Então, tipo, tu ser uma pessoa cordial ao telefone, tu conseguir se colocar, né, tu ter uma empatia daquele problema que o cliente está tendo, e tu consiga desenvolver isso internamente. E voltando um pouco, né, talvez as pessoas que tu vai contratar, que tu vai chamar para trabalhar na tua empresa, né, tu vai pensar que ela vai fazer uma entrega X, né, com base no perfil, com base numa entrevista, né, mas tu chega ali na frente e talvez não seja aquilo ali que tu precisa, né, ou que aquela pessoa vai te dar o resultado que tu quer. Mas muitas vezes tem pessoas que tu entende que ela tem um perfil bacana, que ela precisa se desenvolver, e que quando ela se desenvolver um pouco, ela vai conseguir ser uma líder, né? Pelas ações, pelas atitudes que ela tem, né? Então isso é uma coisa que a empresa, se a empresa consegue fazer, consegue desenvolver esse colaborador, é um ganho assim imenso, né? E eu acho que o desenvolvimento ele é uma via de mão dupla, né? A gente pode sim enxergar o potencial da pessoa enquanto perfil de liderança, mas a pessoa precisa se permitir e entender que ela tem esse perfil de liderança e precisa se permitir a poder buscar autoconhecimento, poder aceitar que ela está sendo desenvolvida para aquilo, né? Então, eu acho que é bem importante a gente frisar. A gente, por vezes, dentro da diretoria de inovação, a gente sabe quem tem aquele perfil de liderança. Mas tem algumas pessoas que não querem ser desenvolvidas naquele momento. Quem sabe não é o momento certo. Não vou dizer que nunca aconteça, né? Eu acho que aquele não seja o momento certo para a vida da pessoa, para poder se desenvolver enquanto liderança, ou ela entenda que ela não está madura o suficiente para poder se desenvolver enquanto líder. Mas a gente estimula o tempo inteiro. E ao estimular o tempo inteiro, isso é pressão, isso com certeza é pressão, isso com certeza é desconfortável. E é sair da zona de conforto, né? E é sair da zona de conforto, exatamente. Então, assim, eu acho que esse é o papel da gente poder, enquanto líder, estimular as pessoas a terem boas ideias, estimular a pessoa a pensar internamente o que a gente pode mudar nas nossas organizações internas, para que o nosso cliente nos enxergue diferente, para que a gente fidelize o nosso cliente lá no final. Por quê? Vamos lá, né, gente? É o cliente que paga as contas, né? O objetivo é esse. O cliente final é que precisa estar satisfeito. Então, assim, a gente precisa estar bem internamente, ter ideias boas internamente, fazer com que a equipe seja desenvolvida internamente, para que o nosso cliente final seja bem atendido. E a questão do intraempreendedorismo, ela vem só para ratificar. E respondendo a tua pergunta, Dé, sobre a questão de perfil, o que a gente enxerga, quando a gente vai fazer uma seleção, como o Felipe disse, a gente conhece a pessoa que está se apresentando na entrevista, que às vezes é diferente daquele que vai trabalhar no dia a dia. Exatamente. Então, tem coisas que a gente vai observar que não vão fazer sentido para o dia a dia, mas tem características que a gente precisa observar, que é proatividade, pensamento rápido, busca de solução. Então, assim, tem características que a gente pode pegar daquela pessoa que a gente sabe que, independente da ação ou da tarefa que tu der, a pessoa vai conseguir pensar diferente, vai conseguir solucionar aquele problema. Então, assim, eu acho que é um perfil muito mais universal, como o Felipe disse, assim, eu preciso ter um perfil técnico para áreas técnicas, como a área de tecnologia da informação e comunicação, como trabalhar com servidores, como trabalhar com administração de redes, como trabalhar com software. Preciso ter aquela formação, sim, mas isso não exime a pessoa de ser um solucionador, não exime a pessoa de ter um perfil proativo, não exime a pessoa de ter características que vão ajudar a solucionar outras partes que não sejam apenas a validação do software.
Então, eu acho que essa é a questão, assim, proatividade, solução, né, enxergar o problema, são características que validam e ratificam um perfil diferenciado e que tu consegue enxergar que aquela pessoa vai estar ali para executar aquela atividade, mas ela vai conseguir executar outras mais que tem dentro da diretoria. O perfil. Exatamente. E uma coisa, né, fazendo um gancho, que eu entendo que também que é super bacana e hoje a gente acaba tendo na empresa, é que os líderes eles conseguem trabalhar junto das equipes, né? Então, tu não vai ter 4, 5 líderes, não. Tu vai ter ideia dos líderes, mas muitas vezes essas ideias elas vieram dos colaboradores que estão abaixo daquele liderado, né? Então é um ganho imenso, né? Porque tu tem 4 pessoas difundindo a opinião da empresa e essas pessoas muitas vezes elas estão coletando informação, coletando melhoria para que a empresa possa implementar, para que a empresa possa desenvolver, né? Então é um negócio que ele acaba sendo exponencial internamente. Exatamente. Os liderados são instigados, né, a estarem sempre contribuindo, a estarem sempre fomentando esse ambiente de ideias, e às vezes, como eu já pontuei, são coisas muitas vezes simples, que às vezes tu vai dizer, mas isso é óbvio, mas o óbvio não precisa foi. Ser dito. Sabe? Depois que ele foi dito, é óbvio, mas antes, né? Não tava Exatamente. Então, esse ambiente favorece isso, para que a gente tenha cada vez mais soluções, muitas vezes que são pequenas, mas que vão dar um grande significado lá na ponta. E eu também penso, né, que vocês devem passar pelo mesmo problema, né? A gente muitas vezes tem muitas atividades para serem realizadas e tu não consegue parar muitas vezes para conversar com todas as pessoas, né? Então tu acaba que muitos colegas tu não consegue conversar o dia a dia e com essas lideranças, com esses líderes, tu consegue ter esse acesso, vamos dizer assim, mais facilitado, mais tranquilo, né? Uma coisa que fica mais bacana assim no dia a dia, né? Então acho que é uma coisa que também é bacana. E quem disse que a gente precisa conversar com todos, né? Então, eu acho que esse processo de formação de lideranças, especialmente instigado por essa questão do intraempreendedorismo, faz com que tu tenha outras pessoas prontas para poder conversar com a equipe. Eu acho, Exatamente. E eu acho que é isso que tanto a Seclum quanto a Testing estão procurando fazer dentro das suas equipes e é o que a gente também faz dentro da diretoria de inovação. É formar outras pessoas que tenham capacidade de poder enxergar que a pessoa está bem, se a pessoa está mal, conversar com a pessoa, desenvolver a pessoa, dizer que ela precisa melhorar essa atividade, dizer que ela fez muito bem feita aquela outra atividade, porque a gente não é onipresente. A gente não vai conseguir estar em todos os momentos, conversar com todas as pessoas, enxergar todas as coisas. E vamos ser hipócritas a dizer que nós vamos fazer isso, né? Ou ter 100% de certeza que a gente vai conseguir fazer isso. Então, assim, a formação de liderança para trabalhar o intraempreendedorismo, ela é essencial para a gente conseguir escalar essa temática dentro de todas as empresas. Exatamente. E eu vejo que também é uma dificuldade, muitas vezes, da liderança, entender que aquelas pessoas que estão abaixo, elas precisam se desenvolver, né? E que em algum momento elas vão estar alinhadas, mas que ninguém vai tirar o lugar de ninguém. Né? Perfeito. Então, assim, eu preciso desenvolver um colega dentro da minha equipe e esse colega daqui um pouco eu não vou fazer isso porque talvez eu vou ficar com medo que ele vai tirar meu lugar. Vai se sobressair. Né? Cara, mas hoje o mercado ele não é mais assim, né? E muitas vezes tu trazendo pessoas, tu desenvolvendo essas pessoas, tu vai ter um resultado muito maior. Porque essa pessoa daqui um pouco ela vai estar do teu lado e vai estar te empurrando, vai estar te ajudando de uma maneira que antes não era feita, né? Exatamente. E nós temos uma visão lá na Testing e eu bato muito na questão que eu vejo pessoas, eu enxergo que sempre a gente tem que contratar pessoas melhores que a gente. E é verdade, porque imagina, eu, por exemplo, tenho pessoas na área de administração financeiras que são muito melhores, que são léguas melhor do que eu, né? Para analisar dados, para pensar o financeiro, para pensar o administrativo. Claro que eu me formei nessa época em administração, nós nos formamos em administração, mas eu tenho que ter esse olhar de contratar pessoas melhores que eu em determinadas áreas, porque o que acontece?
quando eu preciso desse suporte ou quando eu preciso de alguma análise, as pessoas vão me trazer coisas muito mais completas e complexas que eu vou dizer, opa, eu não tinha enxergado, né? Não vi dessa forma. Então, nós temos esse mindset dentro da Testing Company de ter cada vez pessoas melhores, isso desde a base, né? Então, vamos minerar bem, vamos filtrar bem as pessoas para que entre realmente e que a gente trabalhe com pessoas que busquem e que tenham essa cultura, que tenham esse pensamento. É bem isso aí mesmo. E quais resultados vocês podem eleger um resultado, talvez prático, que vocês já tenham colhido desse tempo? Claro que uma mudança de cultura, uma mudança de mentalidade pode levar muito tempo a ser consolidada na empresa. Mas tem algum resultado que vocês destacam já, que vocês já conseguem colher dentro dessas iniciativas desses últimos 3, 4 anos? Sim, a gente tem, né? Hoje a gente tem indicadores que nós não tínhamos antes, né? Então essa questão dos indicadores de melhorias contínuas são coisas que a gente tem hoje, tem como mensurar, né? E tem como apontar. Daqui um pouco essa questão aqui a gente tem que ajustar, tem que melhorar, ou esse colaborador aqui ele não está conseguindo atender de uma maneira legal esse tipo de solução ou esse tipo de cliente. Então vamos fazer um ajuste na equipe. Daqui um pouco muda algumas pessoas que estão abaixo de um líder e coloca numa outra equipe, porque são pessoas, né? E às vezes tu não tem uma afinidade com uma pessoa ou com outra, e as equipes elas vão se ajustando e as pessoas têm espaço para isso hoje dentro da empresa, né? E essas lideranças que a gente tem hoje, nós contratamos uns cursos da Conquer, né? Então eles têm o Conquer Plus, e a gente desenvolveu trilhas dentro dessa plataforma, onde nós colocamos os tópicos dentro de cada uma das trilhas que esses líderes eles precisam se desenvolver, né? Então eles vão lá, eles fazem os cursos, eles se desenvolvem, eles buscam essas melhorias, né? E conseguem trazer. Então hoje eu tenho pessoas dentro das equipes que elas estão pegando aquele conteúdo e estão passando para as pessoas que estão abaixo, né? Então que legal. eu tenho um curso de vendas, vamos usar um exemplo, né? E aí a pessoa que está dentro do meu time, o que ela fez? Ela pega aquele curso e ela divulga, e ela passa aquele curso que ela dissemina essa informação, esse projeto, né? E aí tu consegue ter as pessoas alinhadas com o todo da empresa, né? Então essa é uma questão que a gente conseguiu fazer uma melhoria, e aí são pessoas, né? E essas lideranças muitas vezes, cara, daí tu falou um negócio, né? As pessoas muitas vezes elas não querem ser líderes, porque elas não querem ser da zona de conforto. Elas talvez exatamente. não estejam, na cabeça delas, elas acham que elas não estão prontas. Mas, às vezes, elas não sabem nem o que é uma liderança, né? O que é ser líder, né? Então, quando a gente consegue desenvolver uma pessoa, né, para ser uma líder de uma equipe, um líder de uma equipe, cara, é fantástico. E é muito gratificante para nós, né? Como gestores ali, de que legal que essa colega aqui, ela conseguiu se desenvolver e ela não queria, e hoje, olha só, né, cresceu um monte. Então, acho que esse é o nosso papel, né, e esse é o maior resultado, tu ter pessoas prontas e preparadas para assumir, né, atividades, ações, né, que tenham atitude, que não se importem em chegar mais cedo, se tiver que ficar até mais tarde, se tiver que mudar um mindset de um dia para o outro, começar a trabalhar a equipe de uma maneira diferente. Então, acho que o maior resultado que a gente tem é esse hoje, dentro da Seclum, né? É tu conseguir ter perfis diferentes, de líderes diferentes, mas que conseguem fazer hoje uma entrega que ela só agrega para o time, né? Que ela consegue trabalhar de uma forma completa, né? Onde um time vai completando o outro e todos os líderes eles conseguem conversar e trabalhar numa mesma linha, né? Então, eles falam a mesma língua, eles tomam as ações, eles puxam à frente em projetos, né? E voltando àquilo que eu disse antes, eles estão muito mais preparados, eles conhecem muito mais, muitas vezes, a revenda do que eu, né? Porque a revenda liga para eles quando tem um problema, é a revenda que reclama para eles, né? Então, é muito gratificante ver essa galera se desenvolver, né? Essas pessoas se desenvolvendo. Então, acho que esse é o maior diferencial que a gente consegue ter, né? De quando nós iniciamos esse projeto para hoje, né?
tu ter essas pessoas mais preparadas. E, de novo, hoje é muito difícil tu conseguir profissionais que estejam engajados, que queiram trazer mudança, que queiram fazer a diferença dentro da empresa. Exatamente. Então, essa mais ou menos é a nossa visão, né? Perfeito. Bom, falando da testing, vou trazer alguns números para vocês da nossa ferramenta, né? Essa ferramenta, esse sistema de geração de ideias. Então, hoje a gente já tem mais... agora um número certo que assim... Todo dia cresce o número, né? Mas de ideias que ficaram maduras e que a gente levou para a execução, a gente já tem mais de 150 ideias, desde pequenas coisas que, como nós falamos, é óbvio, alguma melhoria, né? E dentro dessas, a gente considera que dentro das 150, 2 ou 3 projetos que já estão, a gente já desenvolveu, já estamos com ferramentas que nós vamos começar a comercializar agora, nos próximos 2, 3 meses, nem sei se 3, nos próximos 2 meses, que vão ser ferramentas bem disruptivas para o mercado. Então, nós estamos contando com isso, estamos né, organizando toda a casa e partiu desse sistema, dessa cooperação, de olharmos todos juntos, tentarmos olhar e galgar, né, para o mesmo... andar para o mesmo lado. Então, hoje a gente já tem alguns números assim bem simples do sistema. Eu não posso precisar ao certo para vocês, mas que eu não recordo assim, mas a gente já tem mais de 150 ideias e dessas a gente já tem 2 projetos aí bem bacana que estão saindo as próximas semanas para o mercado. Então, tu vê como é algo que a gente foi fomentando ao longo dos anos e agora criou-se, né, e está andando com as próprias pernas nesses últimos meses aí. E o que é bacana, né, é que com certeza essas ferramentas que vocês estão trazendo são necessidades que o mercado tem. Exatamente. Por quê? Porque com certeza alguém pediu e foi cocriado, né? Então, tipo, é uma ideia daquele colaborador, mas que aquele colaborador trouxe para o todo da empresa e que aquela galera começa a contribuir e se torna algo que realmente é um diferencial. É isso aí. Fantástico. Muito legal. Eu acho que, para nós, ali dentro da Universidade Fevale, e especialmente na diretoria de inovação, um dos resultados é a autonomia. Acho que essa formação, esse desenvolvimento de equipes de líderes, e que a gente vem fazendo desde 2018 e 2019, e com a pandemia isso acendeu muito. Eu pude perceber, enquanto líder, que eu não preciso ver todas as coisas, não preciso revisar todas as coisas, e que as pessoas precisam estar prontas e terem autonomia e se enxergarem enquanto pessoas autônomas, né, para poder fazer as coisas. Então, assim, se eu pudesse dizer que o maior resultado de tudo isso é a autonomia daqueles que trabalham comigo, é deles terem essa autonomia e deles saberem que eles têm essa autonomia para a tomada de decisão. E que, com certeza, ter autonomia gera consequências boas e ruins. Porque tu pode tomar uma decisão muito assertiva, como tu pode tomar uma decisão não assertiva. E eles saberem que eles têm essa possibilidade de errar e de estarem amparados por nós, mesmo que nós não tenhamos tomado a decisão, eu acho que isso me deixa muito feliz. Então, assim, dar autonomia e fazer com que a pessoa, mesmo errando, saiba que o problema vai ser dividido com o líder que está ali, né? E que a pessoa, lógico, ela não vai tomar uma decisão sem pensar do porquê que ela tomou aquela decisão, sem ter um argumento consistente. Então, assim, eu sempre digo, tu tem autonomia para tomada de decisão, Dé, mas tu me apresenta os teus argumentos do porquê que tu escolheu aquele caminho. Porque ao momento que der errado, eu vou a comprar os teus argumentos e junto contigo eu vou defender. Então, saberem que estão amparados pela gente, mas terem autonomia para fazer isso, eu acho que é o maior resultado. Exatamente. Que a gente pode colher. A gente pode contextualizar, atrelar isso, todos nós aqui temos filhos, né, com a sensação, o sentimento quando a gente larga e o filho começa a andar sozinho, né? Então, é uma coisa muito gostosa quando a gente vê que ele consegue ter essa autonomia de dar os primeiros passos sozinhos, e isso é os primeiros passos de uma longa jornada de desenvolvimento. Então, nós todos aqui que somos mães e pais, nós sabemos o quanto é bacana ver isso, e é a mesma sensação que a gente traz para o ambiente empresarial, né? Para as nossas empresas, que
a gente olha tudo isso com uma grande satisfação. Porque o filho, quando anda sozinho, ele cai, ele sabe a quem ele vai recorrer. Exatamente. E ele vai cair. Vai. Né? Tu E tá da mesma largando, maneira- mas Mas e da ele mesma- precisa cair. Para aprender a cair, para aprender a Da mesma levantar. maneira que ele vai cair, o teu colaborador, ele vai errar, mas o que tu falou, ele tem que saber que se alguém precisar, se alguém pedir, ele vai ter uma pessoa que vai dar um respaldo para ele e vai dizer, cara, vamos lá que vai dar certo. É que nem eu disse, erra, como é que é? Rápido, Erra rápido. acerta rápido. Exatamente. E né? o Então, quanto de empoderamento esse funcionário ele vai ter também. Pô, eu errei, mas eu tô amparado, e aí eu posso tentar de novo de outra forma. E ele se sente, talvez, dono daquele processo e eu quero fazer dar certo. Exatamente. E aí o quanto que fantástico. ganha a Pertencimento. equipe, né? É isso aí. Com tudo Fantástico. isso. fantástico. E eu quero de vocês agora uma dica, uma sugestão, uma experiência que vocês tenham de livro, de podcast, enfim, que outros empreendedores também possam se inspirar. Porque de tudo isso que vocês têm falado, eu concluo também que as empresas precisam estar dispostas a ter esse erro e essas tentativas da sua equipe. Porque, né, vai empoderar, ele vai ter essa iniciativa de ter ideias e fazer projetos, mas também tem que ter a disponibilidade da empresa de aceitar esse erro e, né, bora lá, vamos lá de novo, vamos lá com recurso, vamos lá com a equipe, o que for, para poder dar esse segundo passo da melhoria, pegar, né, o resultado do erro e acertar na próxima. Então, as empresas também que possam se preparar com isso, e além da experiência de vocês todos, se vocês têm alguma inspiração que outros empreendedores possam consumir também de conteúdo e agregarem na sua trajetória, nas suas empresas. Tem um livro muito recente que saiu agora e que, assim, olhando para o título dele, não tem nada a ver com empreendedorismo, mas tem a ver com sair da zona de conforto e aprender a dizer sim e acreditar em si mesmo. Que é O Ano que Eu Disse Sim, Como Dançar, Ficar ao Sol e Ser a Sua Própria Pessoa. Então, assim, é um livro bem interessante. É um livro da Shonda, que é a série, a Grey's Anatomy e outras séries que ela lidera, né? E é um livro que foi lançado há pouco tempo, mas é um livro muito significativo, assim, do quanto a gente precisa ser empreendedor das nossas próprias vidas, a gente precisa sair da zona de conforto e permitir dizer sim para novos desafios, permitir dizer sim para resoluções, para problemas, permitir dizer sim para a solução e para outras coisas mais. Eu tenho uma sugestão, né? E eu fiquei pensando muito daqui um pouco em algum título, em algum nome de podcast, né? Mas tem muitas opções, né? E na minha visão, hoje tu tem esses projetos, esse programa que nós utilizamos da Conquer, eu acho que é uma baita opção, né? Eu acho que as pessoas elas podem, e daqui na Fevale também deve ter, né, alguns projetos, buscar se desenvolver. E daqui um pouco conversar com as lideranças, identificar quais são os gargalos, né? Daqui um pouco o que seria bacana, o que seria interessante. Pessoas, todas elas são diferentes uma da outra, né? Então, o se autoconhecer, né? Eu acho que também é uma coisa que é bem importante. Então, acho que mais ou menos nessa linha. Perfeito. O que eu tenho de sugestão, né? Justamente nós, quando criamos essa ferramenta colaborativa, esse sistema de ideias, o Ideias 10, que eles se chamam Ideias 10, a gente se inspirou muito no livro De Onde Vêm as Boas Ideias, né? Que o autor fala muito dessa questão de gestão de palpites e fala muito de tu criar um ambiente parecido com o que ocorreu lá no Iluminismo, por exemplo, que as ideias efervesciam e as pessoas se juntavam para, né, fomentar isso e dar boas ideias. E o outro livro que eu estou lendo agora, que tem muito essa questão que a Daya trouxe de errar rápido, levantar, e, né, que tem também a ver com o ciclo da criança quando está andando. Né? Então, vamos fazer todo mundo vai errar. A gente erra, todo mundo vai errar, e vamos olhar isso com bons olhos, vamos ter lições aprendidas em cima do erro e vamos... bom, eu errei nisso, agora o que eu vou fazer de diferente? Então, com base nesse testar rápido, errar rápido, né, eu sugiro o livro que é bem centrado em marketing, que é o Grow Hacking, que tem estratégias de hacks, né, de dicas de growth para crescimento rápido das organizações. Então, esses dois livros aí eu sugiro a leitura. Perfeito.
Muito obrigada, agradeço a cada um de vocês por essas trocas, por esse bate-papo. Ficam várias ideias e várias inspirações e, né, uma pulguinha assim para que cada um tenha certeza que cada um que ouvir, que assistir esse podcast vai ficar pensando, né, o que eu posso fazer diferente ou na minha empresa ou eu enquanto profissional, o empreendedor da minha carreira. Agradeço a vocês, agradeço também quem está nos acompanhando, continue nos acompanhando pelos nossos canais e em breve nós teremos mais conteúdos, tanto desse podcast quanto outros conteúdos de vocês, nossos empreendedores, que são inspiração para o nosso ecossistema. Muito obrigada. Obrigada. Valeu.